Olá, gente, tudo bom? Eu sou Heber Vieira, estou aqui com o pessoal do blog dos concursos. É sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer dar dicas a vocês. E eu vim falar hoje sobre o concurso da Câmara, que acontece neste domingo 28. E tem umas informações interessantes sobre a nossa disciplina, que é a língua portuguesa. A FGV é uma banca muito peculiar. Alguns alunos, inclusive, eles acham que tem o domínio total da língua portuguesa. Na verdade, eles até dominam algumas coisas. Mas quando se trata das questões da FGV, você deve ter muito cuidado. Principalmente nas pegadinhas que ela coloca na letra A. Muito cuidado com a letra A. Eu trouxe aqui, eu elenquei para vocês alguns procedimentos da FGV. O primeiro deles é você transformar uma frase verbal em uma frase nominal. Como assim, Éder? Por exemplo, tem um exemplo de um aulão que eu acabei de ministrar. Tem uma questão que dizia assim, para implementar controle de atividades. A resposta seria o quê? Colocando de forma nominal, para o implemento de controle de atividades. Só que se fosse somente isso, ela deixa você em dúvida em mais duas situações. Veja, tem uma aqui que faz assim, para segregar funções. Aí ela colocou, para o segregamento de funções. Aí o candidato na hora, o que é que acontece? Ele vai dizer, não, é uma das duas aí, as duas estão corretas. Gente, não existe segregamento, é segregação. Só que ela coloca de uma forma que você, na hora, na tensão, você vai ficar achando, você vai achar que aquela resposta está correta. Ou então vai dizer, não, essa questão vai ser anulada. Então, muito cuidado. E é como um jogo de dominó, que eu tenho que falar na sala de aula. O que é que você tem que fazer? Se você olhar, se você observar aquela primeira resposta, você foi a ela, não fique pensando muito, fazendo muita viagem, não. Porque se você fizer muita viagem, o que vai acontecer? Aquela dali era a resposta correta e você mudou de gabarito, mudou a questão, mudou a sua resposta e você errou. Tá? Então, muito cuidado. É por isso que é como jogo dominó. Aquela pedra que você ia jogar era para ser ela mesma. Tá? Então, tendo esse domínio e tendo esse raciocínio da FGV, você não vai ter problema. Outra coisa também que cai bastante, parece que é uma coisa já certa, a diferença de adjunto adnominal e complemento nominal, que a banca trabalha nada mais do que um jogo entre palavras que são substantivos, ela sempre trabalha em substantivos, mas é importante você trabalhar com a estrutura ativa e a estrutura passiva, o segredo é esse. Me dá um exemplo aí para mim, por favor? Vamos lá. Se eu disser a construção da ponte e a construção do prefeito, a construção da ponte e a construção do prefeito. O termo construção da ponte vai ser complemento nominal da ponte. Por quê? Porque a ponte ela foi construída, tem valor passivo. Tudo que tiver valor passivo vai ser complemento nominal. Mas se eu disser a construção do prefeito, é porque o prefeito que construiu, ele que é responsável por aquilo ali, tem um valor ativo. Tendo valor ativo, vai ser adjunto adnominal. Veja que dica boa. Estou dando uma questão a você na prova. Então, tem outras estruturas também que é importante que você observe. A questão da tipologia textual. Tipologia textual, eu percebo que em 90% dos casos a banca trabalha com textos dissertativos argumentativos. Então, não confundir dissertativo argumentativo com dissertativo expositivo. O texto dissertativo argumentativo, ele trabalha com a primeira informação e ele vai defender tudo aquilo que ele colocou naquela primeira informação, no primeiro parágrafo. Que eu aproveito a situação para dizer a vocês que o primeiro parágrafo ele é o grande segredo. Nas provas da FGV, o primeiro parágrafo ele é um grande segredo mesmo. Se você tem uma boa leitura daquele primeiro parágrafo, nele está o segredo de pelo menos 2 ou 3 questões. Então, eu não quero que você leia o texto 10 vezes, de jeito nenhum, não sou desse tipo de professor. Mas eu acho que o primeiro parágrafo, ele deve ser lido pelo menos 2 vezes, o primeiro parágrafo. Porque há muitos segredinhos ali, há muitas situações, há muitas coisinhas escondidas no primeiro parágrafo. Tá? Como enumeração de itens, como situações históricas, como situações até de causa ou de consequência, e a partir dali ele vai fazer o desenvolvimento, tá? Sim, aí você está querendo saber, diz aí para mim a diferença de um texto dissertativo argumentativo para um texto dissertativo expositivo. O texto expositivo, ele não trabalha primeiro com uma informação. Por exemplo, ele trabalha somente com exposição de dados. Aí você vai ouvir, você vai ver
muitos números, muitas pesquisas, e não tem, ele não vai querer comprovar nada, vai querer apenas apresentar dados a você. É como se fosse apenas o resultado de uma pesquisa. Exemplo, tá? Como fosse isso, o resultado de uma pesquisa, sempre coloca alguém superior para falar sobre aquela situação. É isso. Então esteja muito atento a esse tipo de situação que se repete demais. Outra coisinha, a acentuação gráfica. A acentuação gráfica da FGV é totalmente diferente da acentuação gráfica que você vê nas outras bancas. Ela vai pedir o seguinte: assinale a alternativa cujo acento pode ser retirado. Aí digamos que ela coloque o nome científico. O nome científico, você pode retirar o acento científico. Quando você retira o acento científico, vai ficar o quê? Científico. Vai ficar o verbo cientificar. Então essa seria uma resposta. Aí você fala, meu Deus, que loucura. Não é loucura. Forma-se uma nova palavra com um novo sentido, mas é uma palavra que existe. Tá bom? Então perceba que ela vai trabalhar em cima desse ponto. Ou então ela vai pedir o contrário. Vai pedir uma alternativa em que não há elementos, em que a palavra só pode ser acentuada. Ou ela vai pedir uma em que o acento pode ser retirado, formando uma nova palavra, ou então uma em que o acento não pode ser retirado de jeito nenhum, que é o exemplo da palavra físico. Não existe físico de jeito nenhum. Então tudo que eu estou trabalhando aqui, mostrando para vocês nesse momento, são dicas que eu vi e passei para os meus alunos, e estudei ao longo de todo esse tempo que eu estou preparando o pessoal para a prova deste domingo. Então eu desejo a vocês uma excelente prova, tudo bem? Então um grande abraço e fiquem com Deus, bons estudos. Tchau, tchau.